Olá, meu irmão, minha irmã. Começamos mais um Palavra Viva aqui pela TV Candidez, também pelo nosso canal no YouTube da Missão Maria de Nazaré. É uma alegria, mais uma vez, estar com você para partilharmos a Palavra de Deus, para bebermos dessa Palavra que nos dá a vida, que nos traz a vida. A Palavra de Deus é aquilo que norteia a vida de um cristão. E é nela que a gente deve basear toda a nossa vida. É na Palavra, naquilo que Jesus deixou para nós na Palavra. Às vezes nós ficamos perdidos, no meio de tantas decisões que temos que tomar, no meio de tantas coisas que acontecem na nossa vida, e a gente fica querendo saber o que eu faço, para onde eu vou. Precisamos vir na Palavra. Aqui é um manual para a nossa vida. Se a gente pensar, o criador de qualquer objeto, de uma máquina, de um carro, de um aparelho eletrônico, ele faz um manual de instruções. Ele deixa lá para explicar para aquele que vai usar aquele objeto como ele tem que usar, o que pode fazer, o que não pode, o que vai ajudar aquele objeto a ter uma vida útil mais longa, aquilo que pode estragar de imediato se você fizer. Então tudo está no manual. Na nossa vida de filhos de Deus, o manual é a Palavra, é a Bíblia. A Bíblia é o manual do ser humano. É nela que a gente vai encontrar tudo que nos faz bem e o que nos faz mal. Tudo que nos convém e tudo que não nos convém. Então, precisamos da Palavra, precisamos beber desta Palavra. E é nela que a gente toma as principais decisões da nossa vida. É baseado na Palavra de Deus. É na Palavra de Deus que a gente tem as indicações de tudo que somos e de tudo que precisamos ser, que às vezes a gente não dá conta de ser, mas precisamos ser. E a nossa vida de cristão é baseada nela. Nada que é contrário à Palavra de Deus serve para nós. Nada serve para nós. O que está na Palavra é o que serve para nós. Aqui a Palavra ensina como que a gente tem que ser família. A Palavra ensina que nós temos que defender a vida. A Palavra ensina que nós temos que caminhar no caminho certo. A Palavra ensina que os valores que devemos seguir são valores que estão nos mandamentos de Jesus. Aqui está tudo na Palavra. E é a partir dela que devemos viver. E eu queria aproveitar essa deixa da Palavra de Deus e comentar algo que eu comecei a comentar na semana passada, no domingo passado, no dia 1º, porque domingo passado iniciou-se a Semana Nacional da Vida, que terminou ontem. Mas ela terminou ontem e o dia 8 de outubro, que foi ontem, é o dia do nascituro. O que é o dia do nascituro? É o dia do bebê que está dentro da barriga da mãe. É o dia do bebê que ainda não nasceu, do bebê que vai nascer, mas que está vivo, que já tem um coração, que já tem uma alma, que já tem vida, que já sente dor, que já tem emoções, que já compartilha com a mãe todos os seus sentimentos. Esse é o nascituro. E o dia 8 de outubro é o dia do nascituro. É o dia do bebê não nascido. E eu quero pegar a deixa da palavra, por quê? Porque na Palavra de Deus nós temos o valor inegociável da vida. A vida é o maior dom que Deus deu para o ser humano. E só Deus dá e só Deus pode tirar. Nós não temos o direito, nem sobre a nossa própria vida, nem sobre a vida de outro. Nós não temos o direito. Por isso somos contra a pena de morte. A igreja é contra a pena de morte. Somos contra a eutanásia. Somos contra o suicídio assistido. E acima de todas essas mortes, nós somos contra o aborto. Por que acima? Porque o aborto está acima. Porque mais do que alguém que vai para uma pena de morte, mais do que alguém que vai para uma eutanásia, mais do que alguém que quer se suicidar. Porque quem vai para uma pena de morte, às vezes vai ali porque cometeu um crime. Claro que o crime não justifica a morte, mas tem uma justificativa ali em cima daquilo. Ou seja, aquela pessoa vai morrer por algo que ela fez. Está errado, mas ainda há alguma coisa ali. O outro que está na eutanásia é porque a pessoa às vezes está enganada pelos médicos, já viveu uma vida inteira. Nós somos contra. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Mas aquela pessoa ali
está numa situação que algumas pessoas podem até justificar. Uma pessoa que comete suicídio assistido, como tem em países na Europa, aquela pessoa, pelo menos, ela está fazendo algo que ela quer. Nós somos contra. Todas essas 3 formas de matar o ser humano são erradas, criminosas, imorais, ilícitas, pecaminosas. Mas o aborto está acima porque aquele que morre dentro da barriga da mãe, ele não tem culpa. Ele não viveu ainda fora. E ele não pediu para morrer nem para nascer. Ele está ali indefeso, caladinho. Não pode dizer nada. Por isso nós defendemos a vida desde a concepção até a morte natural. Mas o aborto é, sem dúvida nenhuma, o pecado que provoca a ira do céu. O pecado que faz o coração de Deus chorar. E segundo a nossa doutrina, e aí não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é a doutrina católica, o aborto é um pecado grave. E que todo cristão deve repudiar o aborto. Então ontem, eu estou falando isso porque ontem foi o dia do nascituro. 8 de outubro é o dia do nascituro. Que nós possamos abrir os nossos olhos e entendermos o valor da vida. O valor sagrado da vida. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia, e eu disse isso domingo passado, quero lembrar agora, como a gente quer ter paz no mundo, se nós defendemos, ou queremos, ou incentivamos que as mães matem seus filhos dentro do ventre. Como se ter paz no mundo, se pessoas acham normal, pessoas acham que é questão de saúde pública, porque a conversa é essa, matar uma criança dentro do ventre. Como queremos ter paz? Portanto, meus irmãos, como cristãos, nós temos que defender a vida e combater toda espécie de ideia de morte, de cultura de morte. Precisamos ser fiéis defensores da vida. Pessoas que sejam capazes de denunciar toda espécie de morte. Se alguém acha que o aborto é algo que não tem problema, duvide do coração dessa pessoa. Duvide de como essa pessoa enxerga a vida. Porque se pensar em matar uma pessoa indefesa, uma pessoa que não tem como nem chorar, ou melhor, que pode até chorar, mas não tem como nem a gente ouvir o choro. Se uma pessoa é capaz de uma tamanha crueldade, se uma pessoa acha normal tamanha crueldade, desconfie dessa pessoa. De fato, de todos os outros males que um ser humano pode fazer, o aborto é o pior de todos. E não dá pra gente entender. Não dá pra gente entender o que passa na cabeça de alguém que defende o aborto, que acha que é questão de saúde matar outra pessoa. É absurdo. A saúde, os juramentos dos médicos, os juramentos dos enfermeiros, os juramentos dos profissionais de saúde, todos vão para defender a vida. Eles fazem compromisso de defender a vida. Em nenhum momento tem compromisso de promover a morte. Então não é questão de saúde. Matar alguém não é saúde. Alguém morrer não é saúde. Mas Eduardo, e as mulheres que não querem ter filhos, que não podem ter filhos? Rapidamente, porque meu tempo já deve estar acabando desse primeiro bloco, eu quero lembrá-los do que eu disse semana passada. Existem pessoas, esses dias eu tive notícia, essa semana passada eu tive notícia, que só em Divinópolis existem mais de 200 famílias na fila da adoção. Só em Divinópolis. Mais de 200, só na cidade de Divinópolis. Pessoas que ficam anos e anos esperando um filho. Para que matar se tem gente que quer ter filho? É só esperar nascer. Nasceu, entrega. Existe a entrega legal, a mãe não precisa nem ver o filho. Você vai falar assim, não quero nem ver ele, porque eu estou traumatizada, porque eu fui violentada. Pronto. Ela tem que aguentar a gravidez um certo tempo e pronto. Mas infelizmente, fazem discursos de defender a mulher, mas só defendem a mulher que já nasceu. A mulher que está dentro da barriga da outra mulher, porque quantas mulheres estão dentro da barriga de sua mãe que vão ser abortadas? Essas a gente não defende. Infelizmente. Infelizmente nós estamos dentro de uma
de uma cultura perversa. E que tem gente que aplaude, tem gente que apoia e que se diz cristão. Se você apoia o aborto, acha que o aborto não tem problema, você não pode se considerar um cristão. Toda pessoa que é a favor do aborto, que acha o aborto normal, que acha o aborto um direito, não pode se dizer cristão. Essa é a verdade. Ontem, 8 de outubro, dia do nascituro. Infelizmente, precisamos ter um dia para falar disso. Melhor seria se não precisássemos falar disso, se fosse algo que realmente já estivesse dentro do coração das pessoas, que o aborto fosse uma realidade que nos trouxesse bastante indignação. Mas como ainda tem muita gente que defende, precisamos lembrar da vida desde a concepção. Nós vamos para um breve intervalo, na volta a gente fala do Evangelho. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com a nossa Palavra Viva nesse domingo, 9 de outubro. Nós já estamos aí no último trimestre do ano e o ano está correndo, né? O tempo está passando e nós precisamos hoje ver o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós. Não percamos mais tempo para decidir e fazer o que precisa ser feito. Falávamos no primeiro bloco sobre o dia do nascituro, que foi ontem. E não só o aborto, mas quantas ideologias hoje querem nos destruir a família, destruir a vida. Precisamos estar atentos o que pode vir até nós, né? O que pode recair sobre nós. Precisamos de atenção para defendermos todos os nossos valores inegociáveis que estão na palavra. Mas vamos para o Evangelho de hoje, Lucas 17, versículos de 11 a 19. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, que diz assim: Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos que pararam ao longe e elevaram a voz clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
É um texto muito conhecido. 10 leprosos curados, eles são curados no caminho, e um só volta para agradecer. E esse que volta para agradecer não era nem tão, como se diz, da religião de Jesus, era um samaritano, que era considerado um povo que não era um povo bom, para os judeus. Mas Jesus, ele diz àquele leproso que voltou: a tua fé te salvou. Então, são 3 coisas importantes. 10 curados, só um vem. O que vem é samaritano e a fé que salva. O que eu quero partilhar com você de concreto para a nossa vida? Com toda certeza, Jesus já fez muitas coisas para você, assim como fez para mim. Quantas bênçãos Deus proporciona na nossa vida. Só o fato de estarmos vivos, de acordarmos todo dia, de conseguirmos fazer várias coisas, de termos força e condição de executar muitas coisas. Temos dificuldades? Temos. Mas se olharmos bem e fizermos um balanço, o quanto Deus nos ajuda. Quantas coisas você já conquistou, quantas coisas você já conseguiu fazer, quantas coisas você já vivenciou, que foram coisas maravilhosas, boas, que tudo é graça de Deus. Isso com todo mundo. Todo ser humano é fruto do pensamento de Deus e nós só estamos vivos porque Deus quer que estejamos vivos. Só isso já bastava para voltarmos e agradecermos a Deus todos os dias. Mas esse voltar para agradecer é ir lá onde Deus está. Porque poderia muito bem, e aí entra uma questão que fica na cabeça de muita gente que se diz católico, que eles podiam muito bem agradecer Jesus no caminho. Deus estava com eles foram curados e eles agradeceram lá no caminho. Por que voltar até Jesus? Porque esse ato de ir até Deus, é um ato de fé. Por isso o ato de ir até a igreja. Tem muita gente que fala: eu rezo na minha casa, eu agradeço na minha casa, eu faço minhas orações na minha casa, mas não resolve. Você precisa sair de você, do seu mundinho, do seu espaço e ir ao encontro de Deus. Aqueles 9 que não voltaram podem ter a mesma justificativa que você de dizer: não, eu agradeci daqui mesmo. Mas Jesus valorizou aquele que voltou por quê? Porque houve um esforço de sair de si para ir até o encontro de Deus. Não que Deus não esteja na sua casa, não que Deus não estivesse com aqueles 9. Mas eles precisavam sair de si. Por quê? Porque o centro da fé não é a pessoa. Não sou eu, é Cristo. Cristo é o centro. Então é eu que tenho que procurá-lo, eu que tenho que ir atrás dele. É um ato de reconhecê-lo, ele é o centro, ele é quem eu busco. Foi isso que esse leproso fez ao voltar-se. E aí Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. Ele não foi só curado, ele foi salvo. E Jesus fala: levanta-te. Quando fala levanta-te, é porque sai da sua vida velha, caída, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Nós precisamos acabar com essa ideia. Uma ideia pagã, uma ideia modernista, uma ideia que destrói a fé, de achar que rezar em casa, não precisar ir na missa, não precisar ir na igreja. Parar com essa ideia. De achar que a fé católica não precisa do meu compromisso comunitário, eclesial, junto à minha comunidade paroquial. Precisa. Precisa de eu ir até lá e estar lá, procurar o Senhor lá para agradecê-lo, principalmente por tudo que Ele me dá. E claro, após agradecer também, receber dele graças. Estar com Ele. Mas eu não gosto de ir na igreja porque o padre é assim. Porque eu não gosto de ir lá porque o povo de lá é desse jeito. Porque lá... Olha, se você ainda imagina que ir na igreja é por causa de quem está lá, do padre, dos que atuam, dos que trabalham, você precisa crescer. Você precisa mudar de ideia. A gente não vai por causa do padre. O padre muda. Hoje o padre que está lá é fulano, daqui tantos anos é outro fulano. Mas o Jesus Cristo que está lá, ele não muda. E é por ele que a gente vai. Gostando ou não gostando de quem está lá. Até mesmo porque nem todo mundo vai gostar de você também. Então, vai dar na mesma. Porque essa ideia de que eu não gosto de fulano por isso, por aquilo, também tem gente que não gosta de mim, não gosta de você por isso, por aquilo.
Então nós não vamos por causa de pessoas, nós vamos por causa de Deus, por causa de Jesus. Por Ele que a gente tem que ir, por Ele que a gente se compromete. E não é só ir, eu vou lá, não. É ir lá, fazer parte, se comprometer. Quando ele volta, esse leproso volta para agradecer a Jesus, ele volta para dizer, eu quero estar com o Senhor, eu quero ficar com o Senhor, eu quero fazer parte da sua vida, da vida de Cristo. E a forma de fazermos parte da vida de Cristo, do corpo eclesial, é estarmos na igreja. Chegar lá e falar, eu vou vir à missa agora todos os domingos. Eu quero ajudar a limpar a igreja, a acolhida, na pastoral familiar, na catequese. Eu quero me colocar à disposição como forma de agradecimento por tudo que Deus já fez na minha vida. Eduardo, mas minha vida está tão difícil. Tá, eu sei que tá. Mas a vida de quem é fácil? A vida de quem é fácil? A vida de ninguém está fácil, não. Mas tudo que Deus já te deu, se Deus te deu uma família, se Deus te deu a vida mesmo, você já tem que ser grato por tudo. E a forma de agradecermos é estarmos lá, junto dele na igreja, retribuindo com o nosso trabalho, com o nosso tempo, com a nossa ajuda. É isso. Isso que esse leproso fez, ele voltou, ou seja, ele foi até lá e Jesus ainda questiona, mas não foram 9. E aí eu pergunto para você, você está entre os 9 ou entre aquele que voltou? 10% só que vai lá. E é verdade. Quantas pessoas se dizem católicas hoje no nosso país? País mais católico do mundo. Mas quantos se comprometem com o evangelho, com a verdade, com a igreja, com a palavra? Você precisa escolher em qual lado você vai estar. Entre aqueles que se comprometem ou entre aqueles que nem voltam. Qual lado você vai estar? E não é um compromisso só de ir, como eu disse, mas é um compromisso de ir, de viver, de se comprometer ao ponto de estar à disposição, de tentar viver os mandamentos, de tentar viver o que Deus pede. A fé dele salvou, por quê? Porque ele começou a viver a fé, é isso. É sair de você, parar de pensar em você somente e pensar no que Deus espera de você. Isso é voltar para estar com Jesus, para agradecê-lo. Não podemos mais ser católicos só de IBGE, de estatística, mas sermos católicos de verdade, que vão à igreja, que vivem a fé, que vivem o evangelho, que vivem os mandamentos, que se colocam à disposição de Jesus para anunciar o evangelho. É isso. Isso é ser católico de verdade. Portanto, faça uma análise da sua vida. Faça um exame de consciência. Como é que você tem vivido a sua fé? Por onde você tem andado? Quais caminhos você tem percorrido enquanto um cristão, enquanto um católico? Você tem ficado distante da igreja por causa de um trauma, por causa de uma coisa que você não gostou? Porque o padre falou aquilo na homilia. Porque o padre é isso, aquilo. Sabe por que às vezes tem coisas erradas dentro das paróquias, nas igrejas, nas homilias? Claro que a maioria das coisas não estão erradas, mas sabe por que ainda existem algumas coisas que não mudar? Porque pessoas se omitem, não se envolvem, não se comprometem, não estão lá junto para ajudar. Para ajudar, se você acha que algo precisa melhorar, vai lá se colocar à disposição para que isso melhore. Porque se você se colocar à disposição, você pode ajudar a tudo ser diferente. Portanto, meu irmão, minha irmã, que aproveite essa semana para pensar como tem sido a sua vida de católico. Você precisa voltar, e voltar de verdade, como aquele leproso voltou. Voltou e agradeceu. É tempo de voltar. Voltar para Deus e voltar para a igreja. E se comprometer. Se comprometer no trabalho, mas também na vivência. No que Deus espera de nós. Mesmo que falem diferente. Mesmo que, às vezes, aqueles que estão ali dentro, não estão tão comprometidos, não estão tão fiéis à palavra, não estão tão fiéis ao evangelho. Mas se você for fiel, Deus vai te honrar e vai transformar todo o meio que você vive. Deus abençoe você. Domingo que vem a gente volta com nossa Palavra Viva, apesar que segunda, quarta, sexta e sábado tem Palavra Viva aqui com os meus irmãos de comunidade, mas eu estou com vocês aqui domingo que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.
Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.